E aí, pessoas, tudo bem? O tema de nossa aula de hoje são as reações orgânicas, né? O primeiro grupo de reações orgânicas que a gente vai analisar são algumas, e vocês vão ver que tem muito argumento para a gente entender esse contexto todo aqui. Então, para a gente começar a conversa, só queria chamar a atenção para os meus canais de comunicação, né? Se você precisar entrar em contato de alguma forma, entre em contato através de um deles. E falando especificamente do canal do YouTube, quero deixar bem claro mais uma vez que o meu único interesse é ajudar as pessoas que precisam de ajuda, certo? Sem estresse, sem nenhuma complicação. Muito bem. Então, vamos lá. Por que que a gente vai estudar reações orgânicas? Por uma razão muito simples. Quando você vai fazer, por exemplo, o planejamento e a síntese de um novo medicamento para jogar no mercado, como por exemplo para tratar a Covid-19, nós precisamos de projeto, de reação. Então eu tenho que entender reações orgânicas. Então isso é uma justificativa. É claro que a gente não vai chegar ao ponto de fazer a proposta de uma nova estrutura para resolver o problema, não é isso. Você vai entender o mecanismo geral de como as pessoas fazem isso hoje. Podemos utilizar essas reações orgânicas para fazer materiais que sejam melhores, mais baratos e menos agressivos ao meio ambiente. De boa. E, por exemplo, aprender algumas técnicas, né? Juntar, ligar os pontos da química, por exemplo, com a culinária. Vocês vão ver que são coisas bem interessantes, bem legais, sem complicação nenhuma. Então, continuando a nossa parte de argumentação, olha só. Cada setinha como essa que você vê aqui é uma reação orgânica diferente que acontece dentro do seu organismo. Isso aqui é uma visão parcial do seu mapa metabólico humano, certo? Então, fique esperto porque quem for estudar alguma coisa na área da saúde vai entender algumas dessas reações. Tá? Isso aqui ajuda a entender por que a gente continua vivo, por que estamos aqui conversando um com o outro agora. Então, a energia para isso vem, por exemplo, desse tipo de contexto aqui. Beleza? Um exemplo um pouco mais específico é essa transformação que você já sabe entender, né? Você já sabe o que significam esses símbolos. O nome não se preocupe com isso. Entenda que essa aqui é uma reação química que modifica uma estrutura e essa é uma das etapas que ocorre numa planta, mais especificamente numa árvore. Na casca de uma árvore existe uma substância que é um agente quimioterápico muito poderoso, usado para tratamento de câncer. Só para que você tenha uma ideia de por que é interessante você conseguir meios mais baratos de produzir a mesma coisa, olha o preço dessa substância. Finalmente, quando ela está pronta. Olha isso. Olha só o preço dessa coisa. E olha a quantidade. Então, não é barato fazer esse tratamento, então a gente precisa sempre melhorar, conseguir um produto que seja mais barato, né, no seu modo de produção para que ele atenda mais pessoas. Segue a vida. Então agora, sendo que você já entendeu o contexto todo, nós vamos falar então das reações de substituição, adição, eliminação, esterificação, hidrólise, oxidação e mais um monte. Cada coisa no seu tempo, devagar, sem estresse. Então, hoje nós vamos tratar de substituição e adição. Então, esses são os focos da nossa aula. Muito bem. Então, agora vamos ver o seguinte. Esse foco da nossa aula começa então na reação de substituição. Então, o que significa isso? Essa reação de substituição quer dizer que eu vou trocar um átomo ou grupo de átomos por outra coisa. Onde acontece esse tipo de reação? Naquelas substâncias que são chamadas de hidrocarbonetos. Mas por que nos hidrocarbonetos? Porque como só tem carbono e hidrogênio, não tem muito lugar para acontecer uma reação. Então por isso
Essas substâncias do tipo hidrocarbonetos são materiais pouco reativos. Então o que dá para fazer com eles, sem muita complicação, é você trocar um átomo por outro. Então, quando você troca um átomo de hidrogênio, no caso, tá? Então, nosso foco é trocar hidrogênio por outra coisa. Quando você troca hidrogênio por cloro, flúor, bromo ou iodo, por exemplo, que são os chamados halogênios, você está fazendo uma reação de halogenação. Quando você troca o hidrogênio por um grupo NO2, você está fazendo uma reação chamada nitração. Tá? O NO2 é chamado grupo nitro. E quando você faz uma reação chamada sulfonação, que ela já não é tão comum para nós no ensino médio, você vai colocar um grupo de fórmula SO3H na sua estrutura. Aqui vai entrar um NO2 e vai entrar flúor, cloro, bromo ou iodo, no caso da halogenação. Então, foco principal da reação de substituição é tirar um átomo e pôr outra coisa no lugar. Tá bom, então vamos lá. Quais são, então, os pontos centrais da reação de substituição? Primeiro, essa reação de substituição precisa de um iniciador, e esse iniciador, em alguns casos, é luz visível, em outros casos, é um catalisador qualquer, não importa. E o reagente que você vai usar agora importa e muito. Ele precisa ter duas partes. Por quê, professor? Porque uma parte desse seu reagente vai ajudar a levar o hidrogênio que você tirou para levar ele embora. E a outra parte vai ficar no lugar do hidrogênio. Então, a sua reação pode ser planejada para dar origem a produtos diferentes, a funções diferentes. Essa é uma reação interessante, cara. Vamos olhar isso com um pouco mais de calma. Veja, o que eu tenho aqui agora é o seguinte: a reação de cloração do metano. Como você é uma pessoa esperta, você sabe que cloração está associada com cloro. Então, cadê o cloro? O cloro está aqui, ó. É o Cl2 que aparece aqui nessa estrutura. Então, nessa reação, eu vou remover esse hidrogênio marcado em amarelo. Mas, professor, por que você não remove algum outro? Simples. Como vocês aprenderam lá nos postulados de Kekulé, quando você tem um carbono saturado, as 4 ligações são iguais. E se eu tenho 4 hidrogênios, os 4 são iguais, então tanto faz, eu posso tirar qualquer um deles. Lembra? Muito bem, então eu vou tirar esse. Como você é uma pessoa esperta, então você vai entender o seguinte: o que aquele tal iniciador vai fazer aqui? De maneira bem simples, sem entrar em muitos detalhes, essa molécula será quebrada em duas partes e um desses átomos de cloro vai se ligar ao carbono onde estava o hidrogênio e o segundo cloro vai se ligar ao hidrogênio para tirá-lo daí. Então, esse último passo que eu acabei de mostrar para vocês vai gerar o HCl. E o primeiro passo que eu mostrei, tá? Vamos chamar aqui de passo número 1, aqui o passo número 2, aqui o resultado do passo número 1 e aqui o resultado do passo número 2. E pronto, fiz a minha reação de substituição. Como você é uma pessoa esperta, você sabe que essa substância tem um nome, você já sabe dar esse nome, então tá tudo bem. Certo? Sem estresse, sem complicação. Então agora vamos ver o seguinte. Nosso próximo passo, agora ele é um pouco mais trabalhoso, porque eu vou falar daquilo que se chama de nitração do propano. Professor, por que nitração? Porque eu vou colocar um grupo nitro, NO2 na minha estrutura. Então aqui já tem um errinho, né? Não é Cl que tem que ter aqui embaixo. É o grupo NO2. Vamos acertar isso aqui para ficar coerente com o discurso. Beleza. Então agora eu tenho que ver o seguinte: o propano ele tem 3 átomos de carbono, de 2 tipos diferentes. Eu tenho carbono primário e eu tenho carbono secundário no propano. Por causa disso,
Os átomos de hidrogênio ligados a carbono primário são chamados de hidrogênio primário. Os átomos de hidrogênio ligados a carbono secundário, são os hidrogênios secundários. E a pergunta é, professor, se eu tenho dois tipos de átomos de hidrogênio, algum deles reage em primeiro lugar? Sim, reagem sim. E isso vai levar a produtos diferentes em quantidades diferentes. Como eu tenho dois tipos de hidrogênio, eu vou ter uma mistura de dois produtos, certo? Muito bem. E quais seriam esses produtos? O primeiro produto é a reação de substituição de um dos hidrogênios secundários para formar esse nitropropano. E eu tenho nitropropano com o grupo Na2 no carbono central, que é onde estão os átomos de hidrogênio secundário, que aparecem nesse desenho em vermelho, tá? Marcados em vermelho aqui, ó. Então é só você ficar atento, ó. O hidrogênio secundário é esse aqui. Então, eu tiro primeiro, em maior intensidade, em maior quantidade, os hidrogênios secundários, depois, caso necessário, saem os hidrogênios primários. Então eu tenho pelo menos dois produtos aqui. É claro que nesse exemplo eu estou considerando reação de substituição de um único hidrogênio, certo? Muito bem. Então, para a gente sistematizar essa conversa, a gente pode falar agora das diferentes reatividades dos átomos de hidrogênio. Então, para deixar claro a todos, o átomo de hidrogênio mais reativo é aquele ligado a carbono terciário. Aquele que está ligado a carbono secundário, ele é um pouco menos reativo que o terciário, e aquele hidrogênio ligado a carbono primário são os hidrogênios menos reativos que vão sair da molécula com maior dificuldade. Então é bom você saber isso porque você já tem noção do que acontece quando for fazer uma reação de substituição. Beleza? Beleza. Então agora, e se eu tiver um hidrocarboneto aromático? Bom, no caso do benzeno, que é essa substância mostrada aqui, os 6 átomos de hidrogênio são absolutamente iguais por uma questão de simetria. Então, qual deles será removido? Qualquer um. Então, quando eu fizer a reação de substituição de um hidrogênio de um anel aromático, eu vou usar basicamente o mesmo reagente, no caso cloro. Eu posso fazer com outros reagentes para ter outros produtos. Você já sabe disso, você já aprendeu isso agora há pouco. E então eu tenho que usar um catalisador, nesse caso que é o cloreto de alumínio. Então, qual será o produto obtido? Eu vou tirar um átomo de hidrogênio, que está ali marcado em amarelo, e vou colocar um cloro no lugar dele. É tudo exatamente igual a outra reação de substituição. O seu reagente tem que ter duas partes, uma para levar o hidrogênio embora e outra para ficar no lugar do hidrogênio, que é o que nós temos aqui. Então, isso aqui é uma reação bem fácil de entender, certo? Se você tiver alguma dúvida, já sabe, olha isso de novo, ou então entre em contato lá por um daqueles modos que a gente comentou agora há pouco. Muito bem. Agora temos uma perguntinha. E se o anel aromático já tiver sido, se ele já teve um dos seus hidrogênios removidos? Aí eu tenho um anel aromático substituído. E alguém vai pensar assim, nossa, professor, por que você usou um desenho pronto do benzeno e não usou aqueles que você fez lá na tela anterior? Então, porque conforme vai aumentando a cadeia carbônica, esse desenho vai ficando mais complexo e eu vou errar mais. E se eu errar mais, eu vou demorar mais para fazer esse desenho, então não vou acabar nunca isso. Então achei por bem usar um anel aromático pronto para facilitar a minha vida e a sua vida. Muito bem. Então o que, que eu tenho aqui? Ó? Esse R que a gente vê aqui, ele é uma coisa qualquer que está ligado nesse carbono aromático, no ciclo ou anel aromático. Muito bem. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a presença desse grupo R influencia qual dos próximos hidrogênios será removido. Então, isso aí é a influência do grupo presente no anel aromático.
Muito bem. Se esse grupo R for saturado, ou seja, se ele não tiver ligação dupla, o R, tá? Só o R. Então eu vou formar uma mistura de dois produtos. Uma substituição na posição orto e uma substituição na posição para. Então isso aqui vai dar de novo, quero deixar bem claro, vai dar uma mistura de produtos. Nesse momento nem é relevante a gente saber quem está em maior porcentagem ou menor porcentagem. Agora, quando esse R for insaturado, ou seja, quando tiver uma ligação dupla, aí a posição favorecida é a meta e não a ortopara. Olha que legal. Se o teu R é saturado, você forma produto na posição orto e para, mas não na meta. Agora, se o teu R é um grupo insaturado, você vai formar alguma coisa na posição meta, mas não na ortopara. Então, quem seriam esses grupos saturados? Pode ser, por exemplo, um CH3, um OH, um NH2 e assim por diante. E quem seriam esses insaturados? Sei lá, por exemplo, COH, tá? Que é o grupo carboxila que você sabe que tem uma ligação dupla. Ali não interessa se é com quem que é essa dupla. Essa insaturação vai fazer diferença. Por causa de uma coisa chamada ressonância, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, tá? E se tiverem dúvidas em relação a isso, por favor, chame de novo, tá? Muito bem. Então agora já sabemos o que é uma reação de substituição e vamos para a segunda parte da aula de hoje, que é a reação de adição. Então o que significa uma reação de adição? Fácil. Na reação de substituição, eu troquei uma coisa por outra. Na reação de adição, eu vou juntar duas moléculas. E aonde que acontece isso? Em hidrocarboneto insaturado. Professor, por que nos insaturados? Porque nesses hidrocarbonetos eu tenho ligação dupla ou tripla. Então o que acontece nesses casos? Olha, eu achei bem legal mostrar dessa forma para ficar claro para todo mundo. Quando você tem um hidrocarboneto insaturado com ligação tripla, você tem isso aqui. Essa ligação tripla, dependendo do reagente envolvido, ela se abre, deixa uma ligação dupla e deixa dois pontos para você ligar alguma coisa. E o que acontece com a ligação tripla pode acontecer com a dupla se você continuar a reação. Se você continuar, você para na dupla, tranquilamente. E o que acontece na ligação dupla? Ela se abre, então essa ligação dupla vai se abrir para formar ligação simples e vão sobrar dois pontos para você colocar alguma coisa. Acabou a história. Certo? Sem estresse, sem complicação. Vamos ver agora um exemplo. Essa primeira reação que eu mostro para vocês aqui, eu vou até dar um destaquezinho para ela. Essa primeira reação aqui, ó, ela é uma reação chamada de hidrogenação. Ou seja, eu vou adicionar hidrogênio, gás hidrogênio, dois átomos de hidrogênio ao meu composto orgânico. Então, quando essa reação acontecer, o que você vai observar? A ligação dupla se abre e você tem agora a inserção de um hidrogênio em um dos carbonos da dupla e o outro átomo de hidrogênio do H2 no outro carbono da dupla. Aonde você encontra isso? Cara, isso aqui é uma reação industrial de extrema importância que está relacionada com óleos e gorduras. Então, quando você pegar o rótulo de um produto e tiver escrito lá gordura vegetal hidrogenada, você sabe que o que tem ali foi obtido através de uma reação de hidrogenação. Quando chegar o momento da gente falar desses lipídios de um modo geral, a gente vai tratar disso de novo, tá? Muito bem. E agora vamos ver um caso um pouco mais específico, que é o seguinte. Eu vou fazer a reação de adição, só que agora de água
a essa substância chamada propeno, e essa reação é catalisada por ácido. Por isso que tem o H+ aqui em cima da seta de reação. Olha só, você já sabe que essa ligação dupla vai se abrir. Tá bom. A minha pergunta, e por isso que eu coloquei essa interrogação aqui, é o seguinte: você vai considerar a água como sendo formada dessa forma. Só para você entender de boa o que vai acontecer nessa reação. Só para você ficar de boa na lagoa, você vai dividir isso aqui e o átomo de hidrogênio vai se ligar em um dos carbonos da dupla e o OH vai se ligar no outro. É por isso que eu coloquei a interrogação, por isso que tem uma dúvida. O hidrogênio vai se ligar no carbono central ou no carbono da direita? O OH vai se ligar no carbono central ou no da direita? Não sei. Então, claro que eu sei, né? Mas isso é uma dúvida. E essa dúvida foi tirada por um químico russo chamado Dmitry Markovnikov, que ele observou essa reação durante vários experimentos. Então ele reparou o seguinte: quando você tem o propeno, por exemplo, esse carbono marcado em amarelo tem ligado diretamente a ele um único átomo de hidrogênio. O carbono representado em verde, né, destacado com cor verde, ele tem ligado diretamente a ele dois átomos de hidrogênio. Então, esse carbono em verde é o carbono mais hidrogenado da ligação dupla. Eu só posso falar deles, tá? Então, Markovnikov observou, a partir de um monte de experimentos, que o átomo de hidrogênio do reagente que tem o H, né, que vai ser adicionado, se liga ao carbono mais hidrogenado da ligação dupla. Então, agora eu posso responder aquela pergunta que ficou pendente. E essa última telinha da nossa aula mostra que o produto da reação é o hidrogênio da água se ligando ao carbono mais hidrogenado, ou seja, da direita, e o OH se liga ao carbono central. Isso forma então um álcool. Então repare que a minha reação ela passou de hidrocarboneto para álcool. Então eu fiz uma mudança de função, tá? Agora, se eventualmente você quiser fazer o inverso, fazer o hidrogênio se ligar nesse caso ao carbono central e o OH no carbono da extremidade, você vai ter que usar água oxigenada na sua reação, que foi uma forma encontrada por Markovnikov para inverter a reação que ele mesmo havia observado. Tá bom? Então, vou pedir para você fazer os problemas da parte teórica de boa, e se tiver algum estresse, por favor, entre em contato, será um prazer te ajudar. Feito? É isso aí. Beijos a todos.